Bom, pessoal, como eu já fiz nas últimas listas, eu não estou resolvendo todas as questões da lista, tá? Porque são muitas, então eu estou selecionando as que eu acho mais importantes. E aí aqui a gente vai fazer essa questão 9.18 para eu aproveitar e introduzir com vocês a ideia de indutância, tá? Então, o que está acontecendo? Ele fala assim, ó, uma bobina supercondutora tem 15.000 espiras, que eu vou chamar de N, tá? Vou chamar isso aqui de Nzão, tudo bem? É o número total de espiras. Tem um raio interno de 2 centímetros. Vou chamar isso aqui de R. Tá? Eu vou chamar de Rzinho para a gente não confundir com resistência. Tá? E o comprimento, que eu vou chamar de L, de 10 centímetros. Ele quer saber quanto vale a indutância da bobina. Depois ele quer saber qual é o valor da voltagem que tem que ser aplicada para que seu campo varie a uma taxa de 5 Tesla por minuto. Aí depois, qual deve ser a corrente para que a bobina gere um campo de 17 Tesla? Qual é a energia armazenada na bobina quando o seu campo atinge esse valor? Trate a bobina como um solenoide ideal com raio de 2 centímetros. Bom, gente, o que eu quero discutir com vocês hoje, basicamente, é a ideia por trás da indutância, né, nessa questão. Então vamos lá. Vamos calcular o campo magnético. Vamos achar uma expressão para o campo magnético. Gente, a bobina é um solenoide. A gente sabe que o campo magnético de um solenoide é μ0 N I dividido por L. Tudo bem? Então, μ0 é a permissividade do vácuo, N é o número de espiras, I é a corrente e L é o comprimento, né, da bobina. Beleza? Então, a gente tem aqui uma bobina, vou desenhar mais ou menos aqui a bobina. Tá? É algo mais ou menos aqui assim. Tal. Esse comprimento aqui é L. Esse comprimento aqui, que é o raio da bobina, é R. E aí a gente tem essa expressão aqui. Tá? Se a gente for calcular o fluxo magnético sobre a bobina, a gente vai pegar o campo magnético e multiplicar pela área, que é π r². Porém, isso seria se eu tivesse uma única espira, né? Se eu estivesse calculando o fluxo através de uma única espira. Como eu tenho N espiras, o fluxo total vai ser N vezes isso. Então, eu multiplico por N aqui também. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa expressão do campo aqui. E aí, quando eu fizer isso, eu vou encontrar que o fluxo magnético vai ser μ0 π N² R² sobre L, tudo isso vezes I. Beleza? Vai ficar N², porque vai juntar esse N com esse N, o μ0, o π, R² sobre L vezes I. Essa é a expressão do fluxo magnético sobre a bobina. O fluxo magnético total sobre a bobina. Tá? E aí, gente, esse termo aqui, esse coeficiente de proporcionalidade, é o que a gente chama de indutância. E agora eu acabei de perceber uma coisa. Eu percebi que usar L maiúsculo aqui foi uma má ideia. Eu vou explicar por que também. Então deixa eu pegar aqui, apagar. Eu vou usar L minúsculo, tá? Para o comprimento. Então L, L, L e L. Porque a letra que a gente usa para a indutância é a letra L, maiúscula. Tudo bem? Isso aqui, gente, é indutância. Tá? Indutância. Indutância. A indutância nada mais é do que o coeficiente de proporcionalidade para o fluxo em termos da corrente. A gente sempre pode escrever o fluxo sobre uma espira, sobre um sistema, né, como sendo um coeficiente que vai depender aqui de parâmetros geométricos e do meio que eu estou, né? μ0 vai dar a característica do meio, e esses parâmetros geométricos aqui, número de espiras, comprimento, raio e tudo mais, vezes a corrente. Todo esse coeficiente de proporcionalidade que depender de fatores geométricos é o que a gente vai chamar de indutância. Cada sistema, cada problema, cada situação, a gente pode ter uma indutância diferente. Tá? Então a ideia básica sempre é escrever uma expressão para o fluxo magnético em termos da corrente
e o termo que aparecer aqui, ó, vai ser o que a gente vai chamar de indutância. Nesse caso, é uma autoindutância. Por que é uma autoindutância? Porque é uma indutância do campo criado pela bobina sobre a bobina. A gente pode ter uma indutância, por exemplo, uma espira criando um campo magnético, e esse campo magnético vai gerar um fluxo magnético sobre outra espira. Aí a gente vai ter a indutância do campo criado por uma espira sobre a outra. Tá? Quando a gente tem uma indutância do campo criado por uma espira sobre ela própria, a gente chama isso de autoindutância. Beleza? Então, nesse caso, a gente tem uma autoindutância. Ok, o item A é isso, substitui os valores, faz a conta e chega na resposta. No item B, ele quer saber qual é o valor da voltagem que tem que ser aplicada para que o campo magnético varie em uma determinada taxa. Bom, aí, gente, é lei de Faraday. Tá? Lei de Faraday? Isso, lei de Faraday. A gente sabe que epsilon é menos dφb dt. A força eletromotriz, né? A voltagem é isso aqui. Então, a gente deriva aqui, fica menos n π r1 ao quadrado, que multiplica dB dt. Bom, esse dB dt é os 5 Tesla por minuto. Aí, obviamente, converte isso para Tesla por segundo, substitui, faz as contas e a gente encontra aqui qual que tem que ser essa tensão. Beleza? Bom, aí depois ele pergunta qual deve ser a corrente para que o campo magnético seja 17 Tesla. Bom, vem aqui, substitui B igual a 17, acha a corrente. Qual é a energia armazenada na bobina quando o seu campo atingir esse valor? Para achar a energia, a gente faz o seguinte. A energia potencial magnética armazenada é sempre dada por L I quadrado dividido por 2. Beleza? É a expressão para a energia magnética armazenada aí no sistema, L I quadrado dividido por 2. Uma outra expressão que vocês poderiam usar é o seguinte. Vocês poderiam escrever que a densidade de energia, que é U, B, é B quadrado sobre 2μ0. E aí vocês substituem a expressão do B aqui, e aí vocês vão encontrar exatamente, e aí isso aqui vai ser a densidade de energia. Aí vocês vão pegar essa densidade de energia e multiplicar pelo volume, e aí quando vocês fizerem isso, vai aparecer basicamente esse fator πr² vezes L, que é o volume do cilindro, vocês vão encontrar a mesma expressão que vocês encontrariam aqui. Tá? Aconselho vocês a fazerem essas continhas que vocês vão chegar lá. Beleza? Então, eu poderia resolver os exercícios dessas duas formas. Tá? Então, essa é uma questão bem legal para a gente ter um panorama um pouco maior, né? Sobre energia armazenada no campo magnético, sobre o que é indutância, a gente dá uma lembrada de como que funciona o campo magnético dentro de um solenoide. Então essa questão é bem interessante para discutir esses assuntos, beleza? Então foi isso, eu escolhi fazer essa questão justamente por isso, porque dava para discutir bastante assunto com vocês.